O que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar para vocês hoje sobre como a gente faz para atingir objetivos de uma forma mais plena, plena é uma boa palavra. Como é que a gente faz para a gente atingir os nossos objetivos, principalmente profissionais, que é o que eu vou focar aqui hoje. Mas esses objetivos, eles podem, o formato que eu vou mostrar para você pode fazer ele com relação à sua saúde, você pode fazer ele em relação aos seus relacionamentos pessoais, aos seus amigos. É uma fórmula que eu vou mostrar aqui para você agora. Que fórmula que é essa que eu desenvolvi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira? E que, lidando com as pessoas de forma prática no dia a dia, eu vi que elas têm essa dificuldade. Eu tenho conversado com algumas pessoas recentemente, e eu percebi que isso é uma dor comum delas. Como fazer para atingir o meu objetivo? Como fazer para atingir a prosperidade? Prosperidade é crescer, é atingir um alvo, não necessariamente uma meta, mas um alvo. Por que não necessariamente uma meta? Toda vez que você coloca uma meta, um sarrafo lá em cima, por exemplo, que é uma coisa boa de se fazer, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma meta, pessoal, pode ser encarada muitas vezes num formato em que você colocou algo que está acima de você. E eu não te aconselho a fazer isso. Eu não faço isso. Você tem que ter uma meta, mas você tem que subir em cima dela. Você precisa se enxergar maior que a sua meta. Quando você estabelece uma meta e não estabelece um alvo, há um componente psicológico envolvido que é muito perigoso, que é você acreditar que aquela meta está acima de você. Não faça isso, tá bom? Por isso que eu falo sempre em prosperidade. Prosperidade você vai pegar ela agora e vai colocar como um alvo para ser atingido. Como é que eu fiz ao longo da minha carreira, muitas vezes por intuição, sem perceber, para que eu pudesse alcançar essa prosperidade? E por que eu resolvi vir contar isso aqui para você? Eu resolvi porque eu percebi, como eu estava dizendo, que essas dores dessas pessoas sempre giram em torno do como. Não necessariamente só o porquê, né? Mas o como. E aí eu vim trazer uma palavra aqui para você, que inclusive, eu vou, como sempre, vou me escorar na Bíblia, né, porque é o princípio da primazia, né? Algumas pessoas também já me perguntaram, por que você fica citando a Bíblia? Você é crente, né? Eu falei, não, eu não sou crente, apesar de que crente é todo aquele que crê, né? Não, eu não sou crente, mas é o princípio da primazia. Eu quero que você grave isso no seu coração agora, ó. Não tem nada de novo acontecendo. Tudo já existe. Tudo já existia. Por exemplo, a Bíblia, que já deve ter pelo menos mais de 6 ou 7 mil anos, que é mais ou menos o calendário judaico, né, e graças também ao catolicismo, porque sem o catolicismo nós não teríamos a Bíblia, não teríamos nem sequer a Bíblia, porque foi uma obra, né, que foi forjada ali pelos primeiros 100, 200, 300, 400 anos, né, da vida moderna. Então nós devemos a Bíblia ao catolicismo. Então esse respeito eu tenho por todas as religiões. Mas, claro que tenho, mas algumas foram importantes em determinados momentos, né? E por que eu cito a Bíblia? Porque é o que já existe. Não existem erros novos, só novas pessoas cometendo erros antigos. Então, quando você lê os princípios que estão na Bíblia há mais de 6 ou 7 mil anos, por exemplo, no Velho Testamento, você percebe que toda a sabedoria já estava escrita. Então, o princípio da primazia é precisamente aquele princípio onde eu vou beber na fonte. Então, é simplesmente por isso que eu cito. Agora, você precisa prestar muita atenção. Tem lá, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 3, ele fala assim, tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? E aquilo que eu receava aconteceu. Então, você precisa tomar muito cuidado. A primeira palavrinha que eu vou colocar aqui, e a primeira figura que eu vou colocar aqui, diz respeito a isso. Nós estamos em constante criação. Você está se criando nesse momento. Se você não tem a sua parte criativa voltada para as realizações, para a criação de algo positivo, de algo que faz seu coração vibrar, que faz seu coração queimar, com certeza a sua cabeça vai ficar voltada para o negativo. Alguma coisa você está criando. Escolha, porque se você não estiver criando para o bem, você estará criando para o mal. Essa é a passagem que Jó, lá no capítulo 3, está falando para a gente, né? Tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, se você tem que temer alguma coisa, fica com medo do sucesso. Pronto, fica com medo de ser feliz. Fica com medo de ter 50 mil reais lá na sua conta sobrando. Fica com medo disso, então. Tá bom? Como é que a gente vai começar?
Ricardo, tem muita coisa para eu fazer. Como é que eu faço para organizar minha liderança? Como é que eu faço para organizar meu dia a dia, minha semana, meu mês? Existe uma parte conceitual que você faz lá no seu dia a dia, que você possa ensinar para a gente? Essa é uma das dores que acontece muito comigo. Eu vou mostrar aqui para você. A figura que eu quero que você imagine é a figura de um iceberg. Presta atenção e mentaliza nessa figura. Você sabia que um iceberg, quando você olha para ele, você está olhando para, no máximo, 1/10 do iceberg? Exato. Quando você vê um iceberg, você está olhando para a 9ª parte, para a 10ª parte dele, tá bom? Então, olha só essa figura que eu vou desenhar aqui para você, ó. Aqui é a superfície da água, tá bom? E aqui, ó, é o iceberg. Olha só. Dá uma olhada. Olha a profundidade do iceberg, ó. É isso. Essa figura que eu quero que você aprenda. Vai funcionar para você. Dá uma olhada, ó. Aqui, na base do iceberg, adivinha quem está aqui? Olha só quem está aqui, ó. Ó. O seu propósito. Sustentando esse iceberg. Olha só. É isso que está na base do seu iceberg, ó. O seu propósito. Então você precisa ter uma base muito forte aqui. Você precisa acreditar profundamente naquilo que você faz. Essa é a energia inicial. Aquela que produz todas as coisas. Agora você entende por que eu sempre começo o meu dia com meditação? Tem um produto que eu lancei agora chamado Plano 30 Dias. Você pode ir lá no link da minha bio. Que lá eu ensino a meditar, ensino a fazer yoga. Olha só, a meditação ela traz para você a concentração no momento presente. Você precisa ter concentração no momento presente e você precisa saber o porquê você faz as coisas que você faz. Isso é fundamental, principalmente nas primeiras horas do dia, porque quando você coloca a energia, quando você está centrado e você tem assim, você acabou de acordar, né? E está com a sua bateria carregada, com a sua bateria carregada, você se concentra com o máximo de concentração possível, onde, ó, no seu propósito, onde você mentaliza todas as coisas que você quer produzir, todas as coisas que você quer conquistar acontecendo. Está aqui, ó. É aqui que você mentaliza. Dessa forma, você grava essa frase. O meu propósito sempre será maior do que o meu maior incômodo. Beleza? Meu propósito sempre será maior que o meu maior incômodo. Combinado? Tem uma passagem em João também, lá no capítulo 10, tem também no capítulo 16, uma passagem lá no Novo Testamento que é muito legal, que João diz que saiu da própria boca do Senhor Jesus dizendo que não tema, eu venci o mundo, é Jesus falando para a gente, né? Porque você não tema nenhum tipo de atribulação, porque ele já venceu o mundo. Então não se esqueça disso. Existe aquilo que está acontecendo fora de você, e existe aquilo que acontece dentro de você. Você só tem pleno controle, pleno domínio, ou precisa conquistar aquilo que acontece dentro de você. Porque o que acontece fora de você, você não tem pleno domínio. Portanto, não importa o que aconteça fora, você começa o seu dia sempre se lembrando todos os dias do seu propósito. Legal? Isso é suficiente? Não, de jeito nenhum. Esse é o seu porquê. Tá bom? Então, as pessoas que têm um propósito, que estão fazendo algo, né, que encontraram o seu lugar no mundo, que encontraram algo que vale a pena lutar, encontraram também o motivo pelo qual ela faz o que ela faz. Ou seja, ela descobriu para que ela serve, ok? Ah, então tá bom, eu descobri para que eu sirvo, estou muito feliz com isso, a minha autoestima melhorou, isso é suficiente. Não é, isso é um erro, porque as pessoas que descobrem seu propósito têm que entender que não é porque você descobriu o seu propósito que a sua luta está ganha, e que o mundo vai ser mais fácil a partir de agora. Pelo contrário, voltando para a Bíblia, nós temos inúmeras passagens demonstrando que isso não é verdade. Paulo, na Bíblia, fala isso lá em Atos dos Apóstolos, fala isso em Hebreus, fala isso o tempo todo, dizendo que, apesar do espinho, né, na carne, é totalmente possível conviver e dizer, bom dia espinho, como você vai? Né? Apesar da pedra no sapato, né, traduzindo Paulo, apesar da pedra do sapato, é possível caminhar.
mesmo com a pedra no sapato. Quando você tem um propósito muito grande, o seu propósito está acima dos seus problemas. É isso que eles estão querendo dizer ali. E o que você precisa, então, para vencer? Você precisa dessa segunda camadinha aqui, ó. Ó ela aqui, ó. Qual que é? Aprende aqui, ó. Prioridade. Legal. Vamos deixar a coisa mais prática agora. Do que eu estou falando? Ricardo, do que você está falando? O que você está ensinando para a gente? Então aprenda os 4 P's da sua prosperidade. Olha aqui, ó. O pessoal está perguntando aqui qual é o nome disso, ó. 4 P's, ó. 4 P's da prosperidade. Olha só. Olha que legal. Vai ficar bem legal. Ó, os 4 P's da prosperidade, então, é isso aqui, ó, o propósito e a prioridade. Você concorda comigo que no seu dia a dia muitas coisas acontecem? Não é verdade? Então, o que você tem que saber? Qual é a coisa que você tem que fazer? Como é que eu faço para saber isso? Bom, você tem que fazer um cruzamento entre as coisas que você precisa fazer, que só você pode fazer. Então, vamos lá. Toma nota aí, ó. As coisas que você precisa fazer. E aquelas coisas que só você pode fazer. Ninguém vai poder fazer aquilo. Então, é isso que você tem que anotar. Você tem que ter um planejamento na sua agenda e anotar quais são as coisas que você tem que fazer e que só você tem que fazer. Então, essa é a primeira. A segunda, você tem que se perguntar, quais são as coisas que precisam ser feitas e que eu posso delegar? Veja, delegar não é delargar, é delegar. Por quê? Porque já você vai entender. Então, essa segunda classificação é o que precisa acontecer, o que precisa ser feito, mas que não é uma prioridade para mim, porque eu preciso saber exatamente qual é a minha prioridade e onde que eu desequilibro. E eu só posso fazer isso, combinado? Todo o resto eu delego para pessoas que ou foram elencadas, foram recrutadas para fazer isso, ou porque elas fazem isso melhor do que eu. É fundamental, eu tenho isso no meu método, no meu livro, Método UAU, que você precisa descobrir o que realmente desequilibra em você. O que é que você faz muito bem? O que tem mais relevância na sua empresa? O que tem mais relevância no seu cargo? Você precisa descobrir isso urgente. Como é que eu faço para descobrir isso? Você precisa saber o que desequilibra. O que você faz melhor que todo mundo. E mais, você precisa prestar muita atenção. Se esse tipo de ação é o tipo de ação que desequilibra na sua empresa. Se é aquele tipo de ação que faz a sua empresa avançar, que faz o seu cargo avançar, que faz aí a sua ação, se você for um autônomo, que faz, né, a sua carreira evoluir. É isso. Tem coisas que a gente tem que fazer, ninguém pode fazer. Principalmente aquelas que são fundamentais. Então é fundamental você colocar a sua energia naquilo que é fundamental. E isso você não pode delegar. Entendeu? E todo o resto você vai delegar. E preferencialmente para pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito melhor que você. Se você escolher uma pessoa, presta muita atenção, para fazer alguma coisa na sua empresa, na sua carreira, no seu cargo, e que é algo fundamental para aquele cargo, para aquela empresa, você precisa se certificar de que você então contratou uma pessoa que é melhor que você para fazer aquilo que você delegou. Senão, você realmente não vai obter esses resultados, combinado? Então essa é a separação. Aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu tenho que delegar. Porque não é uma prioridade para eu fazer. Você tem que saber se aquilo que aconteceu, que está acontecendo, é uma prioridade para atingir aquele alvo, lembra? Aquele alvo. Então, você precisa ter um alvo. Se você não tem um alvo, aí é impossível você recrutar os melhores processos e as melhores pessoas. A partir do momento que você tem um alvo, então, para atingir esse alvo, quais são as pessoas e quais são os processos que eu preciso? E é isso que você precisa fazer. E você precisa fazer isso todos os dias. Elencar as prioridades. E somente fazer aquilo que é prioritário. Isso vai acontecer todos os dias de forma perfeita, Ricardo? É claro que não vai. É óbvio que não vai. Então não adianta você estabelecer as prioridades para 100% do seu dia. Você não vai conseguir. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que você tem que ter, você precisa ter maturidade para entender
que as suas prioridades vão ficar dentro de 80-20. Ou seja, deixe sempre 20% do seu dia para coisas que acontecem que você não imaginou que iam acontecer, para os problemas da vida. Afinal de contas, por mais que a gente tenha um design aqui de um trabalho, um design, né, de um líder, um design de um profissional, né, um design de um profissional de carreira, autônomo, de um cargo, tanto faz, você tem que ter maturidade para entender que a vida está acontecendo, né, e que você não tem controle sobre tudo. Então, as coisas que forem acontecendo, que você precisa se desviar da sua prioridade, você vai, resolve, mas não se afaste um tanto de tempo, ou não vá tão longe a ponto de se perder e não lembrar mais e não saber mais qual que é a sua prioridade. Porque senão você vai virar um apagador de incêndio, né? E no dia a dia acontecendo, né? Como é que eu faço para a gente saber, né? Porque, Ricardo, eu já entendi. Então eu tenho que entender exatamente onde que eu desequilibro, onde eu sou bom mesmo e delegar o restante, né? E entregar aquilo que eu tenho que entregar e me comunicar sempre com a minha equipe. Ou se você é um autônomo, você tem que se comunicar sempre com todo o seu ecossistema. Se você está num cargo dentro de uma empresa, não se esqueça. O sucesso é uma responsabilidade de todos e não é possível fazer sucesso sozinho. Então não se esqueça também que o fracasso não acontece sozinho. Então você precisa entender qual que é o seu papel real nesse ecossistema e você precisa andar com pessoas que sejam também um sucesso. Porque o fracasso também acontece coletivamente. Combinado? Então, depois, o primeiro P é o propósito, o segundo P é a prioridade, e aí você tem o terceiro P aqui. Se você não tem um propósito muito claro para você, se você não tem prioridade, você não vai conseguir atingir aquilo que é o P fundamental para você atingir a prosperidade. Que olha só quem que vai começar a aparecer aqui em cima da água, ó. Olha quem começou a aparecer aqui em cima da água, ó. Porque por que o iceberg, eu usei o iceberg, por que eu coloquei o propósito e a prioridade debaixo da água? Ó, aqui é o nível da água, ó. Olha o nível da água. Ó. Sabe o que isso significa? Significa que o nível da água é o nível que acima da água as pessoas estão vendo. Então aqui, ó, é a parte do sucesso, é a parte de que você vai atingir o alvo, mas que as pessoas não estão vendo. É isso mesmo, grava aí no seu coração agora. Aquilo que eu vejo, aquilo que as pessoas veem, é apenas uma pequena parte, e o que realmente produziu aquilo é o que elas não estão vendo, que está debaixo da água. Ó. Debaixo da água significa as pessoas não estão vendo. Acima do nível da água é o que começa a aparecer. Portanto, esse terceiro P, ele é chamado de produtividade. Ó. Produtividade. Ou seja, pessoal, eu só atinjo produtividade quando eu tenho uma noção clara de propósito e entendo quais são as minhas prioridades. As coisas vão acontecendo ao longo do dia e se eu não tenho um dia programado com aquilo que eu preciso fazer, eu não tenho noção de prioridade. Acabo substituindo aquilo que eu tenho que fazer pelas circunstâncias que vão acontecendo ao longo do dia. E aí, pessoal, vamos falar sério aqui, ó. Olha aqui para mim, agora presta muita atenção, ó. Para um pouquinho, presta atenção nisso aqui, ó. Não são os obstáculos da vida que fazem você desanimar, desistir ou não atingir o seu alvo. Já chegou a hora de você, como líder de uma empresa, dono de uma empresa, um profissional autônomo, um intraempreendedor, alguém que trabalha em alguma empresa, chegou a hora de você cair na real, aceitar a verdade. Não são os obstáculos da vida que fazem você desanimar ou não atingir o alvo. O que faz você desanimar e não atingir o alvo é que você enxerga algo mais fácil para ser feito. Seja sincero. Vai. Você precisa atingir essa maturidade. Não é o obstáculo que te desvia. O que te desvia é uma cognição, um pensamento, uma sensação de que há alguma coisa mais irrelevante para ser feita, há alguma coisa mais fácil para ser feita e que desvia do que precisa ser feito. Já chegou a hora da gente assumir, né, a verdade, assumir essa evolução, assumir essa maturidade. Não é obstáculo que desvia ninguém do caminho. O que desvia a pessoa do caminho é que, ao longo do tempo, sem perceber, ela sempre vai optando pelo mais fácil a ser feito. Vamos combinar que essa é a realidade.
Se você não tiver um propósito muito claro, não estabelecer as prioridades, por mais difícil que seja, e logo nas primeiras horas do dia, quando você tem mais energia, se você não fez isso nas primeiras horas do dia, não vai ser depois, no final do dia, cansado, atribulado, ou às vezes decepcionado, que você vai fazer o que tem que ser feito. Vamos combinar. Então você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, por mais difícil que seja, e isso precisa estar claro na sua agenda como prioridade. Se isso não tiver claro como prioridade, quando você tem energia, com certeza não vai ser feito na hora que você já estiver mais cansado no final do dia. Isso você precisa tomar muito cuidado. Agora, período do dia, aí depende de cada profissional, porque depende de como o seu trabalho funciona. O meu trabalho, por exemplo, ele funciona lá das 5 da manhã até as 10 horas da noite. Esse é o meu trabalho. Mas, de repente, você pode ser uma pessoa que trabalha de madrugada, de noite, eu não sei. Tanto faz. Você precisa estabelecer e dividir o dia em horas. Se você não dividir o dia em horas, se você não tiver 6 horas do dia dentro da sua prioridade, com certeza você está fora do 80-20. 80-20 é 80% do tempo dentro da sua prioridade, ponto final. Se você precisa se deslocar, você vai para fora da sua prioridade, você vai lá executar aqueles 20% que são inevitáveis, mas você precisa ter noção de que você precisa voltar para a sua prioridade. Senão, você não será produtivo. E aí, de novo, palavras do Senhor Jesus. Improdutivos você sempre terá. Ou seja, sempre haverá pessoas improdutivas. Então, para Jesus, numa tradução, né, para os dias de hoje, Jesus ele não fala em pobreza dessa forma, ele fala em pessoas improdutivas. E você consegue perceber durante as passagens bíblicas que ele não andava com qualquer um. Afinal de contas, faça a conta pelos dias de hoje, que numa reunião com Jesus deveria ter ali por volta de 5.000 pessoas. Né? Estudiosos comentam, né? Que normalmente podia ter 5.000 pessoas ali numa reunião com Jesus. Mas ele só andava com 12. Então, produtivo você sempre terá por perto, mas você precisa escolher as pessoas que têm propósito e prioridade semelhantes à sua, para andar mais perto de você. Claro que você precisa escolher as pessoas que vão andar com você. Jesus foi crucificado. Do lado dele tinha 2 ladrões. Um conversou com ele e ia acender, o outro não. Então isso até na hora da morte de Jesus, isso fica claro. Então, de novo, produtividade nada mais é do que uma resposta que você deu para o propósito e para a prioridade da sua vida. E aí você se transforma numa pessoa mais produtiva. E esse é o nosso terceiro P. Primeiro P, segundo P, terceiro P. É uma coincidência? Não sei. Mas olha, propósito mais prioridade mais produtividade é igual a prosperidade. Que é o que você quer atingir. Que é crescimento. Prosperidade é crescimento. Então, produtividade é eu fazer, e tudo agora já as pessoas começam a ver, tá vendo? Olha a ponta do iceberg aqui, começa a aparecer a produtividade, que ela começa aqui embaixo da água e começa a aparecer, ou seja, é possível perceber quando uma pessoa é produtiva, claro que é possível, né? Ela entrega, ela tem uma entrega, uma qualidade de entrega, que a gente consegue perceber dentro de uma métrica, afinal de contas, você não pode gerenciar algo que você não mede, não é? Então você precisa medir isso, você precisa medir a sua produtividade, e aí tem várias ferramentas para você medir isso, aí depende da sua função, depende da sua empresa, depende do que você está fazendo. No meu método UAU, a gente coloca parâmetros, como por exemplo, ticket médio, né? Que é o número da venda dividido pelo faturamento, o número de vendas pelo faturamento, aí você também tem o número de pessoas que entram na sua empresa e você consegue cadastrar, você tem vários índices que você vai medindo para saber como é que está essa sua produtividade. Então, claro que produtividade não é algo que você tira da sua cabeça, é algo que você precisa estabelecer como alvo e precisa cumprir, beleza? E quando você entrega essa produtividade, você chega no seu quarto P, que ele é totalmente visível, que é que todas as pessoas enxergam. Entendeu do que uma liderança, do que a prosperidade é feita? A prosperidade, quando a pessoa está vendo o seu resultado, ela está vendo uma menor parte aparente. Olha só o nível da água aqui, o nível que as pessoas enxergam. Elas estão vendo a menor parte de tudo aquilo que você construiu quando as pessoas não estão vendo. Portanto, a prosperidade que você vê, ela somente é possível por conta de todas as coisas
que as pessoas não veem. E esses são os 4 P's da prosperidade. Propósito, prioridade, produtividade e prosperidade. Beleza? Não se esqueça, meu queridinho, minha queridinha, não se esqueça que quanto mais para dentro, ó, mais para cima. Para você conseguir fazer isso aqui, você precisa se conhecer, você precisa evoluir. Senão você não consegue mapear isso aqui. Combinado? Não se esqueça, toma conta da sua vida. Tomando conta da sua vida é a única forma que você tem de conseguir descobrir aquilo que você é bom, ok? Não adianta olhar para fora, não adianta olhar para o resultado necessariamente do outro, não adianta olhar para a prosperidade do outro, não adianta tá interessado na vida do outro, porque sempre tem uma grama mais verde para a gente pastar, não é assim? Isso não resolve nada. Então, tomar conta da sua vida é fundamentalmente isso, tá bom? E não se esqueça que todo o sucesso que você obtém para você, para sua família, para seus pais ou para seus filhos, nada mais é do que a sua obrigação. Então, vai lá fazer a sua obrigação, não se sinta especial por isso, pelo contrário, seja sempre o mais servidor possível, seja sempre o mais leal possível e seja sempre o mais útil possível. Aí sim você vai conseguir atingir a prosperidade. Valeu! Muito obrigado.